Paz e graça sejam com os amados em Yahushua, o nosso Senhor. Nesta tarde, para a glória de Deus, daremos prosseguimento à mensagem OVNIs, Portais e Babel. Toda glória, toda honra e todo louvor a Yahvé na pessoa de Yeshua HaMashiach. Prossigamos de onde paramos. A cauda faz a leva ou captura. Em Isaías, talvez encontremos uma passagem que defina o que a cauda seja. Usada em simbolismo, a cauda se refere ao profeta que fala mentira. Isaías 9,15. O ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Em Apocalipse 13 a 14, é dito que o falso profeta traz fogo do céu aos olhos dos homens. Verso 13. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra, à vista dos homens. Verso 14. E engana os que habitam na terra com sinais, que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra, que fizessem uma imagem à besta que foi ferida pela espada e vivia. O propósito desse evento é o de enganar o mundo todo. A palavra para fogo significa também julgamento. Novamente, alguma coisa é trazida abaixo para a terra que está espezinhada e abusada pela humanidade. Talvez um falso julgamento criado pela penetração do contínuo espaço-tempo. O mistério da Babilônia, o retorno da tecnologia e a falsa religião que ela fomenta. Uma vez que o anticristo inicia a reconstrução da Babilônia, ele não está reconstruindo uma cidade, uma torre nas planícies de Shinar novamente. Agora ele coleta todas as peças de artefatos do mundo, lendas escritas e mitos, para compilá-los em um único lugar. Ele tem os seus cientistas padres extraindo a física para aplicá-la em tecnologia. Novas superarmas podem ser desenvolvidas para governar e liderar o mundo em uma nova ordem. Para qualquer historiador amador, isso soa familiar porque já iniciou há 70 anos atrás. Dias de um futuro passado. A desconhecida história de OVNIs, portais e Torre de Babel, bem como o projeto humano. Alguns céticos podem perguntar: onde está a prova? Amados, pouco antes do grande dilúvio, o mundo fora enganado a nível universal pelos anjos caídos. Estamos chegando rapidamente a outro engano de escala universal, como profetizado na Bíblia. Apocalipse 13, 14. Está acontecendo juntando povos inteiros do mundo, com um governante, uma religião e um líder. Confiram Apocalipse 17, de 8 a 12. Isso será conspirado e controlado por 10 poderosas pessoas
que têm os mesmos objetivos e desejos. Eles estão submissos e seus recursos serão dados ao que virá, ao anticristo. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Eles têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Apocalipse 17, 12 a 13. A nova ordem mundial ainda não aconteceu. Uma grande mentira cuidadosamente orquestrada e conspirada será necessária e alcançada. Como um catalisador, OVNIs e alienígenas com o homem no meio de uma batalha intergaláctica, interdimensional entre anjos fiéis a Deus, anjos caídos e demônios alienígenas, forçarão o mundo a repensar a sua visão e se unir como um só. Esse é o grande plano. Infelizmente, essa união deixará o credo em um Deus pessoal para trás. Uma tecnologia terrena será suprimida e mantida em segredo para ser montado todo esse cenário. É de se raciocinar que tal conspiração não será conhecida ou creditada até que seus objetivos sejam alcançados. Entendendo isso como um fato bíblico, você talvez conclua que nunca existirão quaisquer provas tangíveis ou conclusivas. Quaisquer provas dadas não serão creditadas pela maioria das pessoas. Isso é um fato. O melhor que podemos esperar são rumores e eventos alegados sem provas. As provas possíveis. Essas ações suspeitas de outros, sejam indivíduos ou governantes, podem ser somente uma cortina de fumaça para permitir qualquer cético que ali existe algo mais por trás desses rumores e reclamações. Os alertas proféticos da Bíblia serão as únicas fontes que poderão esquadrinhar esses rumores e dar a você o discernimento para revelar qualquer verdade. A agenda oculta. A agenda oculta reservada por Hitler e os nazistas. A procura pela força vril, também conhecida como força viril. Essa é uma história de credos extremamente não ortodoxos e práticas que engoliram um continente inteiro. Isso não se iniciou com um bando de malucos ou com um bando de ignorantes ou alguns poucos marginais radicais. Esse foi um evento que arregimentou algumas das mais ricas e importantes pessoas da Europa, assim como algumas das mentes mais cultas e brilhantes. Um pequeno e dedicado núcleo deles reviraram todo o mundo, que até hoje sofre influência dessas mudanças. A outra metade desconhecida dos partidos nazistas, quando descrevemos o nascimento do nazismo,
A história convencional menciona apenas o Partido dos Trabalhadores da Alemanha, que depois foi chamado de Partido dos Trabalhadores do Nacional-Socialismo da Alemanha, e seu braço direito de forças, os casacas marrons, também conhecido como camisas marrons. Essa parte do movimento cresceu nas classes baixas e médias, nos barzinhos populares, ou nos barzinhos do povo. A SS era incluída como a elite militar, e os seus sucessores dos camisas marrons. Mas sua origem e apoiadores, esses, nunca foram mencionados na história. Esses grupos eram formados de bodes expiatórios para as atrocidades do final da guerra e foram eles os culpados. Os verdadeiros cérebros e espíritos do movimento nunca foram trazidos aos tribunais e raramente mencionados na história. Esses eram os intelectuais e a rica elite aristocrática ou aristocrata. Eles eram globalizados com conexões internacionais que financiaram o Terceiro Reich e também membros de grupos de sociedades secretas. Seus credos ocultistas proveram a filosofia e a motivação por trás do movimento nazista. Eles eram a outra metade invisível do movimento nazista. Sim, eles eram a outra metade invisível do movimento nazista. Dois dos mais prominentes grupos foram as sociedades de Thule e a Sociedade Vril. A Sociedade de Thule era a maior e o grupo mais influente de todas elas. Eles basearam seus credos ocultos em um livro, A Doutrina Secreta de Helena Blavatsky, a fundadora da Teosofia. A Sociedade de Thule abraçou a Teosofia e todos os seus ideais e todos os seus objetivos. Eles até copiaram o símbolo teosófico da suástica para eles mesmos. A teosofia era uma mistura de hinduísmo e budismo, incluindo uma origem de uma terra oca. Os arianos eram vistos como a raça mestre, criada pelos deuses antigos para governar a humanidade. A evolução de ambos, os homens e a terra, aconteciam por ciclos de catástrofes e renascimento. Contatos e direcionamentos por forças invisíveis eram por eles encorajados. Vegetarianismo, reencarnação e karma entremearam os credos festivos desta ordem. Madame Blavatsky reivindicam a autoridade exclusiva das bases de sua sabedoria oculta. Ela também reivindica sua iniciação dentro de doutrinas vindas de dois exaltados Mahatmas, ou mestres chamados Moria e Hot Maomri. Eles vieram das remotas e secretas vastidão dos Himalaias.
Ela descreveu a doutrina secreta baseada nas instâncias de Dzan, em que ela diz ter visto em um monastério subterrâneo no Himalaia. Ela atesta que esse texto tem sua origem na era pré-diluviana, descrevendo um mundo bem diferente do mundo que conhecemos hoje. Uma grande parte de sua vida esteve em disputa por plagiarismo, bem como charlatanismo, até os dias de hoje. Isso realmente não importa. Isso realmente não nos interessa. O resultado final é o mesmo. Esse seu livro teve muita influência no curso da história humana. Isso é o diferencial. Sir Eduardo ou Eduarde Bauer-Lytton. Sir Eduarde Bauer-Lytton. A outra sociedade era baseada num livro de ficção científica, escrito em 1871, de Koning Reis, ou de Coming Reis, A Raça Chegada, de Sir Eduarde Bauer-Lytton. Ele ficou conhecido no mundo inteiro com seu livro Os Últimos Dias de Pompeia. Ele era um membro da ordem inglesa neopagã, o Despertar Dourado, um maçom de alto grau e um Rosa Cruz. Seu livro conta a história de um encontro com uma civilização subterrânea super avançada. Ovril-Ia era o nome de um poder místico utilizado por essa sociedade da Terra interior. Eles eram descritos como um povo caucasiano ou caucasiano, alto, com o poder de controlar um veículo com asas que permitia voar. Uma alusão a anjos, pergunto. Esse povo alto, caucasiano, que usava a mente para controlar veículos, talvez seja uma alusão a anjos. A força vril era desenvolvida através de suas mentes e transferida dentro de barras de cristais que cada membro carregava. Eles viam a humanidade sob o nível de animais e viviam por séculos. Eles iriam um dia subir da terra para reconquistar a superfície, porque a eles pertencem. Os ocultistas nunca receberam este livro como ficção, mas como a verdade travestida de ficção. Repito, os místicos e ocultistas nunca receberam este livro como sendo um livro de ficção, mas como a verdade travestida de ficção. E o resultado final é que os nazistas acreditavam e agiam com base nessas estranhas ideias em sua agenda. Nos dias de hoje seria um absurdo tanto se a maçonaria
e o fã-clube de Jornada nas Estrelas, ou Star Trek, se juntasse para formar uma organização política e poderosa. Não é verdade? No entanto, a coisa mais estranha é que isso aconteceu. Isso já aconteceu. E eles saíram à procura dessas verdades. E aparentemente encontraram alguma coisa. Existem duas razões do porquê deste outro lado do nazismo nunca ter sido vindo a público. No final da guerra, o Winston Churchill tinha certeza de que se esses específicos credos fossem liberados, ou seriam liberados para o público, os nazistas poderiam ter sido absolvidos do julgamento de Nuremberg sobre pleito de insanidade. Agora, depois de muitas décadas do ocorrido ou do fato, as pessoas esqueceram e foram removidas daquele contexto para realidades que realmente se preocupam com outra coisa, ou para outras realidades. A informação, no entanto, está liberada para qualquer um interessado, e agora só faz parte de um rodapé da história humana. A outra razão é o fato que a mesma elite internacional possui os próprios meios de realizar os eventos envolvidos e dar suporte à agenda nazista. A história é sempre escrita por aqueles que estão no controle, meus amados. A história é sempre mantida e manipulada pelos senhores do mundo. E esta sempre foi e sempre será a regra de ouro. E a regra de ouro, aquele que tem o ouro faz as regras. A SS Ahnenerbe transforma mitos em realidades tecnológicas. Heinrich Himmler tinha uma divisão especial no movimento nazista. E essa divisão era a Tropa da Tempestade, comumente conhecidas como a SS. Essa divisão era chamada de negócios ocultos. Uma parte da sociedade ancestral hereditária como a Ahnenerbe, um tipo de academia nazista de ciência para a SS. A Ahnenerbe pode ser descrita como uma humanidade de tanques pensantes com armas. Eles tinham um orçamento ilimitado. Eles podiam trabalhar em quaisquer projetos, seguir qualquer teoria, usar qualquer recurso existente. E isso incluía o uso de humanos, sem medo algum de prestar conta. Em outras palavras, eles tinham licença para matar, mas eles tinham que mostrar resultados. Uma falha nisso, tudo poderia culminar com a perda de posição e profissão, bem como prisão e até mesmo a morte. Um membro fundador da Sociedade Thule, Guido von Last, influenciou muitos as percepções de Ahnenerbe. Ele era um aristocrata de estilo próprio e estudioso ocultista. Ele criou o termo Votanin por seus estudos sobre as ruínas da mitologia nórdica.
ele atribuiu valores místicos e valores cerimoniais por trás da linguagem rúnica. E hoje muitos seguidores da nova era usam essa mesma coisa ou esse mesmo sistema. Mais tarde, com ideias geopolíticas de Karl Hausenhofer, de Lieber Storm, ou Morada no Espaço, a proclamação oficial foi feita de que onde quer que haja ruínas ou a suástica, a Alemanha teria direito legal de possessão do território. A suástica era tão amplamente espalhada que se afirmava que os arianos tinham domínio global durante a Era Dourada pré-diluviana. Além do mais, a dominação mundial era justificada em sua racionalização. Esse conceito também inspirou o programa eugênico de assassinatos misericordiosos e retardados como uma solução final. A Ahnenerbe se espalhou pelo mundo, acumulando todo tipo de artefatos, escritas e lendas. As atividades incluíam todo tipo de escavação, arqueológicas e pilhagens de museus dos territórios ocupados. Eles visitaram todos esses pontos misteriosos para compilar informação para os seus cientistas padres. O interesse especial era para as culturas que utilizavam a linguagem rúnica ou a suástica, que os nazistas acreditavam ser a evidência da antiga presença ariana na Terra. A SS Ahnenerbe viajou para a Islândia e investigou as ruínas antigas e o nórdico Edda. Investigou como um pente fino cada milímetro, cada centímetro do local foi minuciosamente investigado. O propósito era achar a entrada para Thule, capital ariana, mística para o interior da Terra. Isso os levou a uma expedição até o Tibete, liderada pelo Dr. Ernest Schaufer, em 1934 a 1936. E novamente em 1936 a 1939. Os monges budistas receberam os nazistas com grande alegria. Eles viram o nazista como um acontecimento profético dos possuidores do poder de Shambhala para completar o Dharma, ou ciclo da quinta raça raiz, os arianos. Os monges os acomodaram como puderam. Deram à expedição nazista 108 volumes dos textos sagrados e permitiram suas entradas nos sistemas de caverna selada do resto da civilização por séculos. E com isso foram produzidos estudos científicos do magnetismo da Terra e outros experimentos geológicos, assim como estudos etnológicos.
e em seu zelo para ajudar o destino nazista, mais de 200 monges se tornaram oficiais da SS e participaram da equipe de Himmler, como conselheiro no castelo de Welsburgo, o centro oculto de Himmler e seus pensadores. Isso era aceito na ideologia nazista. Por quê? Porque eles viram os indianos hindu e os tibetanos como arianos espirituais. Acreditavam que ambos os grupos eram um link de conexão com sua própria linhagem sanguínea, ariana e descendente dos super-homens subterrâneos. Suas religiões do hinduísmo e budismo eram reflexo da religião da cultura subterrânea. E mais, de interesse especial para Hitler, era a lenda asteca de Quetzalcoatl. Repito, de interesse especial para Hitler, era a lenda asteca de Quetzalcoatl. Quando se fala sobre os antigos astecas, suas lendas dizem que Quetzalcoatl, ou Quetzalcoatl, como alguns pronunciam, falou que retornaria um dia para sua chamada Tula ou Tulã. Esse era um local que se acreditava ter sido um dia o país do sol. Mas, no entanto, agora é o lugar onde reina o gelo e o sol desapareceu. Em 1938, os jornais nazistas e a literatura de propaganda anunciaram que um dos alto-lamas sabia da abertura para Argat, o reino da terra interior. De acordo com o autor e pesquisador Alec Macallan, em seu livro O Souvenir Impresso do Mundo Perdido de Argata, em 1982. Esse lama era apenas conhecido como Homem de Cravos Verdes. E no mesmo ano de 1938, a expedição e o particionamento de uma região da Antártida foi tomada pelos nazistas e renomeada de New Schauberland. Para lá eram mandados submarinos continuamente, trazendo equipamentos, suprimentos e mais de 50 homens em cada um deles. Uma tripulação consiste em 8 a 10 homens numa situação normal. Os pesquisadores Renato Vesco e David Hatcher, em seu livro Aventuras Sem Limites, de 1994, especularam que um complexo subterrâneo fora construído na Operação Rebolt, com túneis e galpões nos Alpes suíços. Sabemos que a tecnologia existia. Sabemos que a tecnologia existia. Esse seria o final de toda andança pelo mundo completada pela SS Ahnenerbe em sua missão oculta. Existe também evidência de que tenham descoberto uma ou duas coisas, mas em suas buscas bizarras. Mercúrio,
um exemplo de tecnologia extraída de um mito. Um dos exemplos de ciências extraídas dos mitos seria o do Mercúrio, o herói lendário, o símbolo e o elemento. Mercúrio na mitologia romana e Hermes na mitologia grega eram o veloz mensageiro dos deuses, assim como o deus de comércio e das viagens. O símbolo do bastão de Hermes mostra um disco na parte final de um eixo central, com duas serpentes entrelaçadas, com asas para voar sobre as suas cabeças. O entrelaçamento poderia indicar os princípios do vórtice, conhecido por Victor Schauber. Os dois discos no eixo representando a energia eletromagnética gerada pelo vórtice de Mercúrio, com o resultado sendo o voo como representado pelas asas. Embora possa parecer maluquice, essa é a grande tecnologia que os nazistas reivindicaram obter. Esse é um pequeno exemplo de como os nazistas reuniam lendas e mitos na tentativa de extrair a física deles. A realidade dos OVNIs nazista. A realidade dos OVNIs nazistas. Enquanto pilotos aliados viam os Foo Fighters no céu, por cima e por baixo, o povo alemão experimentava os mesmos efeitos eletromagnéticos que muitos nos Estados Unidos começaram a sentir nos anos 50 durante o avistamento de OVNIs. Motores de carros morrendo, rádio recebendo sinais de estáticas em vários lugares de bases altamente secretas. Essas bases possuíam uma série de torres que produziam esses efeitos de tempo em tempo. Esse poder do vril, pesquisado por muitas sociedades secretas no controle durante o Reich, também tenham pesquisado e desenvolvido as mesmas bases. Padrões similares são bem consistentes, como alegarmos apenas coincidência. Uma evidência conhecida desse desenvolvimento é o trabalho de Schauberg nas turbinas de implosão de vórtices e o conversor de Hans Kohler. O disco magnético gravitacional Tachyon de Kohler, também chamado de taqueador de Thule. Essas tecnologias combinadas foram usadas como métodos alternativos de voos. Os nazistas talvez também tenham construído giros de plasma de mercúrio. E esse sistema utilizava um vapor eletrificado de mercúrio. Evidências futuras desse uso em comum de mercúrio foram descobertas em abril de 1944. O submarino defeituoso, U-859, deixou a Alemanha e ficou preso nos extremos de Macala, ou Malacca também, como é conhecido na Indonésia. Esse submarino tinha uma carga de 33 toneladas de mercúrio. Essa era uma carga estranha e em muita quantidade para estar em um cargueiro militar importante como aquele. Em 1944, o mercúrio era usado em termômetros
e aparelhos sem propósito militar. Algum tipo de uso não convencional é o que pode explicar essa estranha carga em grande volume. É especulado por Childress e Vesco que o submarino estava indo para uma base na Antártida, assim como muitos outros estavam indo para essa região no final dos anos 30 e 40. Outro fato curioso foi a morte de Jack Parson. Ele era um cientista americano que inventou combustível sólido para foguete, e ele morreu em um suposto incêndio, trabalhando com mercúrio. E sim, ele também estava envolvido com sociedades ocultas que tinham conexões com o nazista durante a Segunda Guerra. Parece que existe muito mais sobre mercúrio do que apenas aparelho, termômetros e mitologia. Um cientista não ortodoxo capturado, Victor Schauber, um dos cientistas chaves que trabalhou para o nazista, foi Victor Schauber. Ele não era nazista, mas tinha conexão com sociedade oculta. Ele era descrito como um sujeito tímido e que admirava a natureza. Das suas observações da natureza e da água, ele desenvolveu meios naturais de energia e força. Schauber produziu força elétrica de uma turbina de sucção por princípio de impulsão e que depois era pressurizada no desenvolvimento de um sistema de propulsão, usando o mesmo princípio aplicado do ar ou ao ar. Schauber desenvolveu uma zona de baixa pressão a nível atômico, com um protótipo que turbilhonava o ar ou a água rapidamente e radicalmente, em uma temperatura extremamente baixa. Victor Schauber se referia à força resultante como uma força diamagnética de levitação. Ele afirmava que a natureza já havia usado essa força direta ou reacionadamente com seu sucesso durante a geração do clima e estabilidade da fusão solar. Também é dito que durante todo o esforço da guerra ele trabalhou incansavelmente em pedidos de projeto. Foi apenas no final da guerra que ele alcançou um protótipo funcional de um disco voador. Schauber ganhou uma equipe de cientistas para ajudá-lo em seu trabalho. Depois que seu laboratório de pesquisa fora bombardeado, eles foram todos transferidos para os Estados Unidos. Ele aperfeiçoou o disco voador, impulsionado pela turbina de Schauber. E o propósito de Schauber foi aperfeiçoado em um veículo que poderia chegar a 1.920 quilômetros em 3 minutos e voar em qualquer direção em Mach 3. No entanto, ele não aperfeiçoou a habilidade do controle de voo do veículo. Por isso, todos os discos eventualmente caíram. Esses são os primeiros remanescentes das atuais notícias de quedas de espaçonaves alienígenas. Outras observações mais recentes de OVNIs incluem fatiamentos através das nuvens
deixando um rastro no caminho por onde passa o disco voador. OVNIs têm sido observados também sobre oceanos e lagos sugando água. Pergunto, reabastecendo? Talvez? Seria essa a evidência da tecnologia de Schauberg? No final da guerra, oficiais militares americanos aprenderam tudo no laboratório e viram Schauberg como um colaborador nazista e o colocaram em custódia de proteção por 6 meses. O Jornal de Munique escreveu em 1956 que Victor Schauberg foi o inventor e descobridor de uma nova força motriz, implosão com apenas o uso de ar e água. Gerava luz, calor e movimento. O jornal citou que o primeiro disco voador foi testado em 1945, perto de Praga, que ele ficava imóvel no ar e podia voar rápido tanto para frente quanto para trás. Esse disco voador possuía 50 metros de diâmetros. Schauberg foi chamado América. Ele foi persuadido a providenciar a uma equipe de cientistas, militares e oficiais do governo toda a informação que ele sabia e assinar alguns contratos. Eventualmente, ele ficou preocupado em perder alguns de seus projetos e ficar sem poder continuar o desenvolvimento de sua pesquisa. Ele não descobriu que, de fato, assinara os direitos de continuar o seu trabalho. É dito que ele e seu filho trabalharam para o governo americano em projetos ultra secretos. Sua tecnologia foi incorporada no programa de pesquisa Aurora de Alta Frequência Ativada, conhecida como HAARP, localizada no Alasca, ou conhecida como HAARP, essa pronúncia também está certa. Outros capturados. Dentro da Alemanha nazista, muitos outros trabalharam em veículos discoides e métodos alternativos de produção. O grande problema era o de que muitos projetos se desenvolviam independente uns dos outros. A sociedade Vril tinha seu próprio programa, desenvolvendo tecnologia de discos e empregando muitos outros pesquisadores não convencionais, cientistas e engenheiros. A ordem da SS, chamada Black Sun, o Sol Negro, também tinha o seu próprio programa. O doutor Maiter Rudolph, doutor Humberbold e Sir Belonzo foram alguns dos prominentes desenvolvedores dessas naves, trabalhando para várias facções e interesses do Reich, ou Reich, como alguns pronunciam. Alguns desses homens foram capturados e obrigados ou persuadidos a continuar seus trabalhos para os aliados depois da guerra, na Inglaterra, Estados Unidos e Rússia. É verdade que ainda não temos atualmente um OVNI nazista totalmente funcional que possa produzir como prova. O que temos são evidências das pesquisas e tecnologia nazistas apontando nesta direção, indicadas pelo que foi atualmente recuperado durante a ocupação aliada. Existem várias fotos de naves capturadas e desenhos de projetos apreendidos por aliados depois da guerra, na base de lançamento de Peenemünde, dos foguetes V1 e V2, e o complexo em Nordhausen.
Nordhausen era uma grande fábrica de pesquisa e desenvolvimento subterrâneo, localizada nas profundezas das montanhas Harz, e seu complexo de montanhas irmãs Kaala, em Turim. O avião invisível Stealth é um caça rapidamente menor, e um caça rapidamente menor estavam a apenas alguns meses de início de sua produção. Mísseis de longo alcance, mísseis guiados por torre, até mesmo mísseis guiados por TV estavam operacionais no final da guerra. Esperando para fazer sua viagem estava o bombardeiro América. Era uma asa voadora similar aos recentes Stuart B-1 e Stuart B-2. Testado e construído, ficou esperando o desenvolvimento da bomba atômica alemã. Estava agendado para voar sobre Nova York. Estava agendado para voar sobre Nova York. Muito mais assustador que isso foi os documentos apreendidos. As impressões rasuradas indicando um disco voador eletromagnético antigravitacional. Seja o que os aliados conseguiram juntar da queda da Alemanha nazista, provavelmente era apenas rascunhos abandonados, para que a maioria dos projetos atuais foram provavelmente transferidos com segurança para New Chamberlain, na Antártida. O que sabemos é que a tecnologia nazista havia dado uma revirada radical rumo aos aviões circulares e triangulares com fontes alternativas de propulsão. Fontes alternativas de propulsão. Agora, comentários feitos por oficiais. De maneira geral, algumas citações aludem confirmando alguns dos achados mencionados anterior. O chefe da missão técnica da Grã-Bretanha para a produção de aviões na Alemanha, em 1945, disse: "Tenho visto bastante desses desenhos e planos de produção para crer que, se eles, os alemães, conseguissem prolongar a guerra alguns meses mais, nós teríamos nos confrontado com um tipo inteiramente novo e mortal de máquinas de guerra aérea." Capitão Edward J. Jupiter, chefe do projeto Livro Azul, afirmou em 1956, quando a Segunda Guerra Mundial acabou, os alemães tinham vários tipos radicais de jatos e mísseis guiados em desenvolvimento. A maioria se encontrava em seus estágios preliminares, mas eram os únicos veículos conhecidos que poderiam se aproximar da performance de objeto visto como OVNIs. Por que eles não venceram a guerra? Por que eles não venceram a guerra?